Muito bem, alunos, nesta terceira videoaula do site cesarfelipe.com.br sobre o Windows Server 2012, nós vamos falar sobre a configuração do Active Directory. Na videoaula anterior, nós vimos como fazer a instalação desta função. Nessa videoaula, nós vamos ver a configuração. Vale a pena lembrar o seguinte: para que você possa iniciar a configuração, é importante que você já tenha definido o nome do computador, tá? O nome definitivo dele, bem como aqui, ó, na placa de rede. Vamos clicar com o botão direito, propriedades. Vamos ir aqui na propriedade do protocolo TCP/IP versão 4, tá? É importante que você veja o endereço IP do seu computador, tá? 172.16.1.1, tá? É importante que você defina um endereço IP fixo para o seu computador, para o seu servidor, tá? Porque o Active Directory ele necessita, de forma aconselhável, um endereço IP fixo. Agora observe aqui o endereço do servidor DNS. Observe que o servidor DNS, neste nosso cenário, será este próprio computador. Por este motivo, eu defini aqui o endereço 127.0.0.1, que é o endereço de loopback, ou seja, eu estou informando para este computador que ele mesmo é quem irá ser o seu próprio servidor DNS. É importante essa configuração aqui, tá? Ou então que você informe um servidor DNS que de fato exista na sua rede. Como aqui nesse nosso cenário nós não temos nenhum servidor DNS e o domínio para que ele suba, ele necessita de um servidor DNS, eu informei aqui que nesse nosso caso ele mesmo é o servidor DNS. Então, bom, depois que eu termino a instalação, eu observo uma bandeirola aqui na notificação, o que me informa que existe alguma pendência. Tá? Então, quando eu clico aqui, eu vejo que ele me diz que eu preciso promover este servidor a controlador de domínio. Você vai instalar o serviço de domínios do Active Directory toda vez que você precisar criar um domínio, tá? Ou então transformar um computador em controlador de domínio, assim respectivamente. Olha só, aqui ele me passa duas opções: adicionar um controlador de domínio a um domínio existente. Ele me passa a opção de adicionar um novo domínio a uma floresta existente e a opção de adicionar uma nova floresta. Bom, imaginando que você esteja iniciando a rede agora, tá? Esse vai ser seu primeiro controlador de domínio, então você escolhe a opção de adicionar uma nova floresta. O primeiro domínio que é criado numa rede, ele também dará o nome da floresta, tá ok? Então aqui eu fiz já um esquema para vocês, para que vocês possam ver. Nesse caso eu utilizei o nome do Banco do Brasil e Caixa Econômica, tá? Veja aqui que eu tenho uma empresa A, cujo nome da floresta é bb.com.br. Por quê? Porque o primeiro domínio criado, ele dará também o nome da floresta. Tá? Então, bb.com.br, além de ser nome de domínio, também é o nome da floresta. Agora, observe aqui que é possível você ter vários outros domínios, tá? Como é o caso aqui, ó. É possível você ter outros vários domínios dentro de uma mesma floresta. É quando você escolhe essa opção daqui, ó. Adicionar um novo domínio a uma floresta existente. Neste caso, então, se você escolher aqui adicionar um novo domínio a uma floresta existente, você terá esse cenário aqui, ó, bbadm.com.br, gergerbb.com.br, tá ok? Isso daqui, opa, esse daqui tá errado, tá? Ignorem esse daqui, por favor.
Tá? É só esse daqui. Tá? Então aqui eu tenho um novo domínio dentro da floresta, bb.com.br, assim como casadamoeda.com.br, são domínios que integram uma floresta existente. Aí aqui tem também a opção de ser um domínio filho. O que é um domínio filho? Um domínio filho é isso aqui, ó. df.bb.com.br é domínio filho de bb.com.br. sp.bb.com.br, né? Tá na cara que é Distrito Federal.bb.com.br, São Paulo.bb.com.br, Rio de Janeiro.bb.com.br. São domínios filhos de um domínio pai chamado bb.com.br, assim como aqui embaixo eu tenho cofre.bbadm.com.br. Tá ok? Agora, fora domínio filho, eu posso escolher também domínio de árvore. Isso aqui é um domínio de árvore, ó. bbadm.com.br é domínio de árvore. Isso daqui que eu estou passando o mouse em cima é domínio filho. Isso daqui é domínio de árvore. Ou seja, é um domínio que pertence à floresta bb.com.br, no entanto, ele não está submetido hierarquicamente a um domínio pai. Ele pertence a uma floresta, mas ele não está hierarquicamente submetido a um domínio pai. E aqui, por fim, adicionar um controlador de domínio a um domínio existente. É esse fato daqui, ó. Eu tenho dois controladores de domínio dentro de casadamoeda.com.br. Bom, eu vou escolher aqui a opção adicionar nova floresta e vou botar o nome dela de gasol.com.br. Aí, só uma pergunta rápida, não faz parte dessa nossa videoaula. Você pega e fala, mas em que situação? Aliás, qual é o efeito disso daqui? Quando você tem domínios que pertencem a uma mesma floresta, automaticamente são criadas relações de confiança entre domínios que pertencem à mesma floresta. Ou seja, os domínios, eles reconhecem como sendo seguras as autenticações que são feitas pelos usuários de um outro domínio. Desta forma, é possível que os usuários deste domínio bb.com.br acessem e loguem nos computadores de bbadm.com.br. Tá, isso daí de forma automática. Isso é chamado de relação de confiança bidirecional ou então relação de confiança transitiva. Obviamente, é possível você estabelecer também relações de confiança entre florestas diferentes, como é o caso aqui de BB para CEF, ou relações de confiança de domínio para domínio, mas como eu já disse, isso daí é assunto para as nossas próximas aulas. Então, continuando aqui, eu clico em adicionar uma nova floresta, boto gasol.com.br, aperto em próximo. Nessa próxima tela daqui, eu tenho a opção de definir o nível funcional da floresta e o nível funcional do domínio raiz. Aí veja só, se por algum acaso na sua floresta você tiver algum controlador de domínio que ingressará com o Windows Server 2008, você tem que abaixar o nível funcional da floresta para aquele nível do sistema operacional. Aí você fala, mas por que isso daí? Porque controladores de domínio, eles trocam informações de autenticação, réplica de banco de dados de usuário, réplica de banco de dados de diretivas de segurança de grupo, entre os seus sistemas operacionais dos seus controladores de domínio. Se você está utilizando versões diferentes dos controladores de domínio, essas informações elas não falam, vamos dizer assim, a mesma linguagem. Então, por exemplo, o Windows Server 2008 ele não entende totalmente todas as informações de dados que são repassadas por servidores do Windows Server 2012.
Tá ok? Então você analise sempre isso daqui, utilizando e definindo o nível funcional da floresta ou o nível funcional do domínio de acordo com o seu cenário. Aqui embaixo ele me pede para definir um servidor de nome de domínio. Quer dizer, definir não, ele está me pedindo para instalar o DNS. Afinal de contas, como eu expliquei no começo dessa videoaula, essa nossa rede, este nosso cenário, ele não tem nenhum controlador de domínio. Porque aqui nesse cenário hipotético, a rede está sendo criada agora. Então, ela precisa ter um servidor DNS. Tá? Então, ele está me pedindo aqui, ele está me sugerindo que eu instale o servidor DNS e vou deixar isso aqui marcado. Só uma informação para vocês adicional. Esse catálogo global, o que é isso daqui? Bom, esse computador, como ele vai ter um catálogo global, isso significa que ele tem um resumo de todos os objetos, de todas as entidades de segurança existentes na floresta. O que é entidade de segurança? De forma resumida para vocês, contas de usuário, computadores, diretivas de grupo, entre outras informações. Tá? Esse daqui, como eu já disse, catálogo global é um resumo das entidades de segurança da floresta. Esse controlador domínio somente leitura aqui, ele é aconselhável quando você tem um controlador de domínio que está numa cidade distante e, por exemplo, você não confia na equipe técnica, tá? É lógico que eu estou sendo exagerado, tá? Mas você não confia na equipe técnica da localidade. Então você pode, como uma forma de prevenção, marcar o controlador de domínio como somente leitura. Assim, dessa forma, aquele controlador de domínio ele não pode alterar nenhuma informação de objeto do domínio, tal como conta de usuário, senha de usuário e tudo mais. Ele apenas recebe informações dos outros controladores de domínio. Obviamente, essa opção aqui está desmarcada porque, como ele é o primeiro controlador de domínio, ele não pode ser de somente leitura. Aqui embaixo ele pede uma senha de restauração dos serviços de diretório. Para que é que você vai usar essa senha aqui? Então imagine que o seu controlador de domínio, ele pifa, ele pega um vírus, ou a placa-mãe queima, sei lá o que, e você precisa pegar o seu banco de dados de objetos do domínio e importar ele para um outro controlador de domínio. Você precisa utilizar a senha que você define aqui, tá? Então vou colocar aqui uma senha, definir uma senha, lembrando que essas senhas, tá? Elas devem ter letras maiúsculas, minúsculas e símbolos. Isso daí faz parte de uma diretiva de grupo padrão que já vem no domínio, que é uma diretiva de grupo chamada complexidade de senha, que por padrão, como eu já falei, vem ativado. Então já defini aqui a senha, vou apertar em próximo. Ele diz que não foi possível criar uma delegação de DNS porque não foi possível encontrar uma zona autoritativa. É lógico, isso daí é o primeiro controlador de domínio. Vou apertar em próximo. Nome NetBIOS. Ele está definindo o nome NetBIOS. Por padrão, ele vai pegar o pedaço, o prefixo. Ele vai pegar o prefixo do domínio. Tá? Então, como o FQDN do domínio é gasol.com.br, o nome NetBIOS vai ser só Gasol. Tá? FQDN significa Full Qualified Domain Name, ou seja, nome de domínio totalmente qualificado. Esse nome NetBIOS é utilizado por sistemas operacionais legados, ou seja, são aqueles sistemas operacionais mais antigos. Aí você pergunta, e se eu quiser mudar esse nome daqui, eu posso? Pode. Tá, você pode pegar e pode botar aqui o nome que você quiser. Agora, isso vai ter influência na hora em que você for efetuar logon nos computadores clientes. Por quê? Existem duas maneiras de você efetuar logon. Ou você efetua logon utilizando FQDN, ou você utiliza logon utilizando formato NetBIOS. Isso daí eu explico para vocês nas próximas videoaulas. Vamos deixar do jeito que está. Vamos apertar aqui em próximo.
Aqui nessa próxima tela ele está me mostrando aonde é que ele vai guardar o banco de dados. A pasta de log do domínio e a pasta sysvol. Está aqui. Segundo a literatura oficial da Microsoft, não é aconselhável você pegar e guardar estes arquivos aqui na mesma pasta do seu sistema operacional por uma questão de performance, mas isso aí vai depender do nível de sobrecarga do seu sistema operacional, tá certo? O aconselhável é que você guarde essas informações em discos separados. Nesse caso, então, eu mudaria aqui para disco D, aqui para disco E e aqui para disco F. Tá ok? Mas vamos deixar aqui como está. Vamos apertar aqui em próximo. Aqui ele está mostrando um resumo da configuração escolhida. Próximo. E agora ele está fazendo uma verificação dos pré-requisitos, ou seja, ele está analisando endereço IP, configuração de máscara de subrede, gateway, configuração de DNS principalmente. Tá? Então veja que ele autorizou, está aqui, ele deu aqui um sinal de verde, significa que as configurações atendem aos pré-requisitos para que essa máquina vire um controlador de domínio. Lembrando que, por exemplo, se eu não tivesse definido um endereço, um servidor DNS aí, eu não ia conseguir instalar, tá? Ele ia mostrar aqui uma sinalização para mim vermelha. Mesma coisa para endereço IP definido de forma dinâmica, ele também reclama, tá? Ele faz críticas à sua configuração referente ao endereçamento IP. Então, como está sendo aceito parcialmente a configuração, ele já deixou aqui passar, basta que aperte em instalar. Ele vai proceder com a instalação, com a configuração, aliás, né, com a configuração do Active Directory, e assim que ele terminar essa configuração daqui, a máquina vai reiniciar automaticamente e quando ela voltar, ela já volta pertencendo a um domínio. Então eu vou dar uma pausa aqui na gravação, retornarei assim que for necessária a nossa intervenção. Muito bem, galera, foram necessários cerca de 5 minutos para que ele terminasse a configuração e a reinicialização. Então observe aqui agora a tela de logon do sistema operacional do Windows Server. E veja aqui que ele está me oferecendo logon em formato FQDN, tá? Ele já está sugerindo, na verdade, né? Gasol contra barra administrador. É o seguinte, eu vou falar disso agora para vocês, formato de logon, porque eu acabei de fazer a instalação, quer dizer, a configuração do domínio, e vocês viram que teve uma hora que ele perguntou o nome do domínio, eu defini que o nome do domínio é gasol.com.br e alguns passos depois, o nome NetBIOS, ele ofereceu para mim apenas Gasol. Aí você fala, mas por que isso daí? É o seguinte, existem alguns sistemas operacionais legados. O que é legado? Sistema operacional antigo, tipo o Windows 95, o Windows 98, o Windows Millennium. Tá? Essa galerinha aí, eles não suportam logon em formato FQDN, desse jeito aqui, ó. Então, para você efetuar logon nesse tipo de domínio, você utiliza, nesse tipo de sistema operacional, desculpe, você utiliza login em formato NetBIOS, que é o nome do domínio contra a barra nome do usuário criado no domínio. Aí você fala, isso é só para sistema operacional? Não, isso também serve para algumas linguagens de programação antigas, que precisam fazer autenticações em banco de dados, precisam fazer autenticação em domínio para rodar serviços. Então essas aplicações daí, muitas vezes elas utilizam login em formato NetBIOS, porque elas não suportam logon em formato no tipo FQDN, tá ok? Então ali, para você ter um exemplo, quando ele definiu o nome NetBIOS, se eu tivesse colocado o nome NetBIOS aula, por exemplo, se eu fosse efetuar logon nos computadores do domínio usando o NetBIOS, eu teria que colocar a aula contra a barra
nome do usuário que eu criei no domínio. Já se eu fosse efetuar login usando FQDN, aí eu colocaria nome do usuário, arroba, nome do domínio totalmente qualificado, tá ok? São apenas duas maneiras diferentes de você efetuar logon por causa do respeito a tecnologias antigas. Bom, eu vou efetuar logon aqui, vou definir a senha. Veja aqui que ele já está dizendo que a senha expirou, tá? Porque esse sistema operacional ele foi instalado há bastante tempo. Então ele me pede para trocar a senha. O tempo de expiração padrão da senha é de 42 dias, tá? Então, como essa senha foi definida 42 dias atrás, a política de diretiva de segurança de tempo de validade de senha já expirou, por isso ele pediu que eu efetuasse a troca, tá? Bom, tá aí, ele está carregando as informações do Server Manager. Pronto, aqui. E agora, se eu clicar aqui em ferramentas, eu vejo que existe uma opção chamada usuários e computadores do Active Directory. Neste console, tá? Ou seja, nesta interface que vocês estão vendo aqui, é onde eu gerencio os objetos do meu domínio, também conhecidos como entidades de segurança. Do que você está falando? Eu estou falando de contas de computadores, contas de usuário, contas de serviço, tá? Todas elas ficam aqui. Então vai uma dica antes da gente acabar essa videoaula. Quando você vier em ferramentas, usuários e computadores do Active Directory, primeira coisa que você faz, clica aqui em exibir e escolhe a opção recursos avançados. Desta forma, você verá mais opções e você terá acesso a mais opções de gerência dos objetos, tá? Não esqueça, abriu o seu usuário de computadores do Active Directory, clique em exibir recursos avançados. Na nossa próxima videoaula, nós vamos ver um pouco sobre unidades organizacionais e quais são as suas principais finalidades.